Bom dia, Yuri. Sim. Seu nome e sua idade. Meu nome é Mário Yuri Mota, tenho 18 anos. Perfeitamente. O que te motivou a entrar na mentoria base? Quando eu conheci o Yuri, inicialmente eu já achei bem interessante o conteúdo, mas naquela época ele só tinha PSP e eu obviamente não tinha condições para entrar na PSP e nem estava no nível para entrar lá, então ia ser ia estar perdido no meio de grandes tubarões. Então assim que ele lançou a base, eu me empolguei bastante, falei, eu tenho que entrar aqui, porque eu sei que eu vou estar com uma galera que está no mesmo ritmo que eu e que eu vou conseguir alcançar grandes resultados. Excelente. Como você se sentia antes de começar essa jornada? Antes de eu começar assim a minha jornada na base num todo, eu estava bem perdido em relação a como ia ser a minha carreira, o que ia fazer da minha vida, porque eu estava finalizando o ensino médio, não estava muito afim de fazer faculdade, tendo a pressão de fazer faculdade, queria seguir nesse ramo tech, mas com aquela pressão de eu tenho que arrumar um emprego logo, porque se não arrumar logo, talvez eu tenha que fazer outra coisa. Então, assim que eu entrei na base, foi muito interessante que eu consegui planejar exatamente o que eu ia fazer, quanto tempo que eu ia gastar estudando, depois aplicando, e por incrível que pareça, foi tudo exatamente igual ao cronograma. Gostei demais. Excelente. Que mudanças você percebeu no seu mindset desde que começou a mentoria? Bom, meu mindset desde pequeno eu já tive um mindset bem diferente assim da média, que eu sempre almejei bastante coisa. Mas a principal diferença que eu tive foi em relação a todo dia é dia de você ir lá e se dedicar a estudar, a trabalhar, que não tem final de semana. Tem que todo dia dar teu máximo, que era uma coisa que eu não fazia. Sempre gostei da área tech, sempre fui de estudar, mas, por exemplo, eu estudava, vamos dizer, 6 horas num dia, aí só ia estudar de novo mês que vem. Aí a primeira coisa que ele já fala, não, você tem que estudar todo dia, fazer todo um cronograma do seu dia, que era algo que eu nunca fazia. Meu dia acontecia, eu nem sei o que vai acontecer. Perfeito. Se você pudesse comparar o você de antes e o você de agora, qual seria a maior diferença? A principal diferença com certeza vai ser essa questão de, igual eu falei, de dedicação e estar sempre fazendo o que tem que ser feito todo dia e além disso de organização, de organizar o seu dia e ter o cronograma do dia. Porque eu nunca me organizei em nada na minha vida e nunca tinha planejado nada a longo prazo de maneira definida. Assim que a gente entra na base, a primeira coisa que todo mundo faz é criar um plano certinho de como vai ser esse meu próximo ano inteiro na base, que era algo que eu nunca tinha feito, planejado como é que ia ser meu ano inteiro, quanto tempo que eu ia estudar, quando que eu ia começar a aplicar, quando que eu ia já estar trabalhando, quantas horas por dia que eu ia dedicar para estudar. Isso é uma mudança drástica e que eu sei que o Mário do ano passado não ia estar nem imaginando que ele ia estar fazendo isso. Excelente. Teve algum conselho ou insight que você virou uma chave na sua cabeça? Pô, teve. Eu lembro que durante uma call com o Yuri, call que era com todo mundo mesmo, eu lembro dele falar, isso daí já tava, vamos dizer, no meio da mentoria, já tinha uns 3 meses, ele falou bem assim, cara, todo mundo que fizer o que tem que ser feito, uma hora o resultado vem. Se você fizer exatamente, não tem como programar todo dia, 5 horas por dia, durante, vamos dizer, 100 dias, impossível não ver algum resultado. Então saiba, se você está se dedicando, alguma hora o resultado vem. Pode vir um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas o resultado vai vir, é certeza. Perfeito. Houve algum momento que você pensou em desistir? E se sim, o que te fez continuar? No momento que eu preciso desistir. Eu não vou dizer desistir, mas teve alguns momentos que claramente é difícil você manter a rotina, é difícil você se manter consistente, mas era aquele negócio. Eu via todo mundo lá na mentoria, tava todo mundo, sei lá, programando às vezes 8 horas por dia, tem uns caras insanos lá dentro, e eu falava, pô, se esse cara aqui, que também tem um monte de coisa para fazer, ele também deve ter um monte de problema na vida dele, ele tá dedicando esse tanto de hora, tá não sei quantos dias, mais de 200 dias programando todo santo dia, quem sou eu para não conseguir? E às vezes esse cara era um cara que já teve resultado. E eu falo, porra, esse cara já teve resultado e ainda tá assim se dedicando tanto. Quem sou eu que ainda não conseguiu nada, não querer me dedicar, entendeu? Excelente. Perfeitamente. Como sua visão sobre carreira e oportunidades mudou após a mentoria? Bom,
assim que eu entrei na mentoria, acho que a principal coisa que todo mundo vê é que esse mercado, ele ainda tem muita vaga e tem muita, vamos dizer, oportunidade. Porque hoje em dia aqui no Brasil, se você ficar olhando muito no LinkedIn, a galera tá tudo se vitimizando, falando que não consegue, não tem como arrumar emprego, que tu tem que saber tudo, mesmo tu sabendo tudo, tu vai ser mal pago. Sendo que, sinceramente, se o cara ele for bom, ele consegue trabalhar pra fora, ele vai ganhar muito bem. E é aquele negócio. Às vezes as pessoas, por exemplo, elas acham que elas são muito boas, mas elas nem são tanto assim. Pois é. Então a primeira coisa que a gente vê é, pô, tem muita oportunidade, mas a questão é que a média subiu com o tempo. Não é mais a média igual lá de 2020, que era tu saber fazer um front-end com React, que tu já arrumava uma vaga. Então, o mercado melhorou, tu tem que melhorar junto, tem que se adaptar a como o mercado tá. Perfeito. Se pudesse mandar uma mensagem para o seu eu do passado, que ainda não tinha entrado na mentoria, o que você diria? Oi. Pensar. Certo. O que eu diria pra ele é, Mário, por favor, se dedica, dá seu máximo, só continua o que você tá fazendo. Você pode não colher os resultados agora, mas daqui um ano, daqui 2 anos, tu vai ver que a sua vida mudou completamente. Isso vem até de uma frase que eu venho vendo muito recentemente, que é que as pessoas subestimam o que 5, 10 anos pode mudar na sua vida. Sua vida pode mudar completamente em 5 anos e literalmente dar água pro vinho. Então, por favor, Mário, continua, se dedica, que vai dar tudo certo. Esse dinheiro que você está investindo foi um dinheiro bem investido. Excelente. Como você imagina a sua vida profissional daqui a uns anos, depois dessa transformação? Bom, eu daqui a alguns anos imagino trabalhando para fora, trabalhando para alguma empresa europeia ou dos Estados Unidos, de qualquer lugar do mundo, ganhando em moeda forte, que eu acho que é o objetivo da maioria aqui da base. Conseguir ter a famosa liberdade geográfica e financeira, que é uma coisa que eu sempre almejei desde novo, sempre tive essa vontade de viajar pelo mundo, poder ser programador viajando o mundo é uma sensação muito boa. E é isso, ter novas experiências e conhecer muita gente. Isso é uma das coisas que eu gosto muito na base, na PSP até, que eu tive a oportunidade de conhecer alguns, é conhecer essa galera que é insana. Irado. Vamos lá. Quais resultados você teve depois que entrou na mentoria? Muito boa. Tive bastante resultado. Vou pegar numa ordem cronológica. Primeiramente, eu vou dizer que o maior resultado, querendo ou não, é a mudança no mindset e a dedicação que eu tive. Isso é algo que vai impactar a minha vida por inteiro. Eu posso dizer, não vou estar ganhando algo financeiro com isso, mas é algo que vai impactar a minha vida. E que, consequentemente, vai ter impacto financeiro, até na saúde como um todo, porque organizando sua rotina, agora, pô, vou pra academia, estudo, faço tudo certinho. Outros resultados, um dos primeiros que assim eu fiquei muito feliz foi ficar em segundo lugar no hackathon, sendo que o primeiro lugar também foi alguém da mentoria, então só não foi o primeiro, porque a mentoria já estava no primeiro, mas foi muito insano, foi 2, 3 dias programando o dia inteiro, a galera aprendi muito com todo mundo, foi uma coisa que assim, eu não sei explicar muito bem, mas foi uma sensação muito boa. Assim que a gente terminou o projeto, a gente viu, pô, tá tudo muito bom, a gente é muito bom. E foi aquela coisa, assim que acabou o hackathon, a gente foi... Obviamente a gente vai se comparar com os outros competidores, e a gente viu, cara, a gente é muito bom. A gente se dedicou muito e a gente é muito bom. Ninguém se compara com a gente. E recentemente, há mais ou menos 1 mês, 2 meses, já vai dar 2 meses, eu consegui meu primeiro emprego na área, home office. Pô, um moleque de 18 anos trabalhando home office. É algo que, se eu falo pra qualquer pessoa assim que não tem essa mentalidade, acha que é impossível. As pessoas não acreditam que tem como um júnior conseguir um emprego home office. Tipo, essa discrepância da mentalidade é insana. Pra algumas pessoas que tipo, não estão na mentoria, onde eu tô já seria o topo. Mas pra mim, eu tô só no meu começo, tipo, eu tô lá embaixo, eu acho isso incrível. Eu sei que ainda vai vir muitos e muitos resultados nesse ano aí de 2025, vai ser incrível. Excelente. Agora a última, você recomendaria a mentoria base para alguma pessoa que está assistindo esse vídeo?
Putz, com certeza. Recomendo para todos que assim queiram entrar, saibam que ninguém vai pegar na sua mão. Se você quiser entrar, entre porque você sabe que você vai lá, vai se dedicar e vai se conectar com pessoas que também estão se dedicando e estão na mesma energia que você está. Então, entre sabendo que você vai se dedicar, não vá pensando que vai ser fácil, não vá pensando que é aquelas promessas de curso que vai ser, não, um mês você está trabalhando já na área, não. Você vai se dedicar, você tem que dedicar todo santo dia. Talvez possa vir um mês, sim, mas só se você se dedicar todo dia, tem vários outros fatores. Mas a principal coisa é tendo que se dedicar, ter a rotina bem definida e indo do ritmo da galera, porque senão tu vai ficar para trás. Então, com certeza eu recomendaria, é um ótimo investimento. Eu gostei bastante, recomendo para alguns amigos meus, normalmente quando eles perguntam se vale a pena, eu falo que sim, mas que no fim do dia, o resultado que você vai ter depende de você. Então, se você não fizer nada, você não vai ter nenhum resultado. Perfeito. Muito obrigado, Yuri.